Shalom Aleichem. Estamos nos aproximando do Yom Kippur e temos que estarmos prontos para os presentes de Yeshua no Yom Kippur. A tradição judaica ensina que a cada Rosh Hashanah, o Senhor pronuncia o julgamento para o ano seguinte, para a vida de cada pessoa. 10 dias depois, em Yom Kippur, a tradição afirma que ele sela o julgamento. Os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, conhecido como dias de temor, são um tempo de reflexão em que o povo judeu enfoca o arrependimento, doando para a caridade e buscando a reconciliação com Deus. E o homem, eles os fazem na esperança de obter um julgamento favorável do Senhor para o ano que está por vir e de serem escritos no livro da vida. Em Yom Kippur, também encontramos o significado literal dia da expiação. É o dia mais sagrado no ano judaico, acompanhado de jejum, oração extensa e introspecção. Os serviços na sinagoga se concentram na recitação e proclamação das numerosas passagens das escrituras hebraicas, que declara que o Senhor perdoará os pecados do seu povo, o povo de Israel. Também acredita-se que essas declarações bíblicas servem como substituto para os sacrifícios que mais podem ser feitos na ausência do templo em Jerusalém. Judeus messiânicos em todo o mundo frequentemente se unem à comunidade judaica mais ampla nas observâncias do Yom Kippur, assim como alguns cristãos na restauração estão fazendo, se juntando aos judeus messiânicos nesse dia. E ao fazermos isso, refletimos sobre os dons de Yeshua, que aumenta a nossa comemoração neste dia santíssimo no calendário bíblico. Os dons da confissão, perdão e salvação, uma das principais orações na sinagoga em Yom Kippur é a confissão de uma lista extensa e específica de 44 pecados codificados na oração conhecida como Al-Hert, que significa pelo pecado. Esta oração é baseada na confissão de todas as iniquidades dos filhos de Israel, em que o sumo sacerdote foi instruído a fazer sobre o bode expiatório, como se encontra escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 21 ao 22. Também acredita-se que essa lista específica tem sido transmitida ao longo dos séculos por Moisés a Arão e registrada pelos sábios e rabinos de Israel. Frequentemente, a pessoa que recita a oração, ela bate no peito ao nomear cada pecado específico. Este é um sinal de pesar por ter cometido aquele pecado. Acredita-se que esta confissão, junto com o Teshuvah, que significa arrependimento, retorno ao Eterno, concede perdão ao penitente de coração. Como judeus messiânicos, assim como cristãos, aqueles que declaram Yeshua como Messias, o Cristo prometido de Israel, o Salvador, nós nos unimos a esta oração com grande confiança de que nossa confissão de pecado leva ao perdão. E nossa confissão dele como Messias também nos garante a salvação. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Também encontramos escrito: pois se você confessar com a sua boca que Yeshua é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A Epístola de Romanos, capítulo 10, versículo 9. E assim nós temos que crer nessas palavras.
e assim frequentemente adicionamos às nossas petições do Yom Kippur o apelo para que o nosso povo compartilhe da certeza do perdão dos pecados e da salvação que só pode ser encontrada em Yeshua, só pode ser encontrada em Jesus. O dom da redenção do pecado. A palavra expiar significa cobrir. E quando buscamos expiação pelos pecados diante do Senhor, estamos pedindo que Ele cubra os nossos pecados. As práticas prescritas pela Torá de Yom Kippur são os meios pelos quais o Senhor disse que cobriria os pecados dos filhos de Israel ano após ano. O escritor de Hebreus afirma que o sangue de bodes e touros tem o poder de nos purificar. Como está escrito no texto sagrado, pois se o sangue de bodes e touros é a aspersão dos impuros com a cinza de uma novilha, santifica para a purificação da carne. Texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Mas também, ao mesmo tempo em que afirma esse poder, o autor em Hebreus também identifica os limites do poder do sangue nos sacrifícios de animais, dizendo que ele não pode tirar o pecado. Como vemos no texto sagrado, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10, versículo 4. Em outro texto sagrado, de fato, cada sacerdote permanece dia após dia servindo e oferecendo os mesmos sacrifícios repetidas vezes, que nunca pode tirar os pecados. Hebreus 10, versículo 11. E falando do sacrifício de Yeshua, o escritor também de Hebreus declara, no texto sagrado, nós vemos assim: ele entrou no santo de uma vez por todas, não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido a redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Também no texto sagrado, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os chamados recebam a herança eterna prometida, visto que ocorreu a morte que os redime das violações da primeira aliança. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Então, à medida que judeus messiânicos e assim aqueles cristãos da restauração se juntam aos outros judeus ao redor do mundo para comemorar o Yom Kippur, o dia da expiação, invocamos o Senhor para fazer expiação dos nossos pecados e enquanto pedimos a Ele para cobri-lo, também temos a grande confiança no sacrifício de Yeshua para nos redimir de pecados, isto é, tirá-lo completamente. Quanto mais há para nós no sangue do Messias, no Santo dos Santos celestial, não apenas uma cobertura de um nosso pecado, mas a redenção dele historicamente, hoje e eternamente. Que o nosso povo Israel se junte a nós na redenção do pecado encontrada em Yeshua. Então, o dom de ser selado no livro da vida do Cordeiro. As práticas de Yom Kippur são observadas com o objetivo de ter o nome escrito no livro da vida. Assim como Moisés, Davi, Daniel, Malaquias, se refere-se a livros onde os nomes das pessoas estão escritos. Moisés e o Senhor indicam que aqueles cujos pecados são perdoados estão escritos ali. Podemos encontrar em Êxodo capítulo 32, os versículos 32 e 33. Davi também se refere a ele como o livro da vida, onde os justos estão escritos. Podemos encontrar em Salmos 69, versículo 28.
Daniel afirma que aqueles do povo de Israel que estão escritos neste livro serão libertos no tempo do fim. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Em Malaquias também se refere àqueles que, lembrados por temerem ao Senhor e meditarem sobre o seu nome, está escrito ali. Malaquias 3, versículo 16. Então, a partir dessas expectativas bíblicas, perdão de pecados, indicação de justiça, libertação e lembrança, o povo judeu, assim como a igreja, busca o Senhor por meio da oração e da recitação das Escrituras em Yom Kippur, pedindo a Ele que as escreva no livro da vida. João, o amado, se refere ao livro da vida 5 vezes em sua revelação de Yeshua, o Messias, que foi canonizado como o livro da revelação no final das Escrituras da Nova Aliança, como nós conhecemos no meio cristão, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, nos capítulos 13, 17, capítulo 20 e 21. João acrescenta algo que não está explícito nas referências das Escrituras hebraicas, que o livro da vida pertence ao Cordeiro, escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Também no texto sagrado, mas de maneira alguma entrará na Nova Jerusalém coisa alguma que contamine ou cause abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Mas quem é este Cordeiro? Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ele é aquele que nos redimiu para que, pelo seu sangue, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Ele é aquele a quem as bênçãos, honra, glória e poder são devidos. Aquele que se senta no trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E Yeshua possui o livro da vida. E é ele quem protege aqueles que estão escritos lá. Ó Yeshua, dê-se a conhecer ao nosso povo Israel. Que este ano seja o ano em que eles te invoquem e sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Estes presentes estão disponíveis para todos, independente do credo, mas que creia que Ele é o nosso Messias, Ele é o Redentor. Ao recortar os dons de Yeshua nas práticas de Yom Kippur para o povo judeu messiânico, é importante saber que esses dons estão disponíveis gratuitamente para todos os que o invocarem. Assim como está escrito, pois a Escritura diz que quem nele confia não será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, ricamente generoso com todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Livro da Epístola de Romanos, capítulo 10, versículo 11, versículo 13. As tradições de Yom Kippur, derivadas das Escrituras, nos aponta para a redenção no sangue de Yeshua, derramado de uma vez por todas. Então, qualquer um que o sangue, judeu ou gentil, pode andar nos dons que ele nos deu. Esses presentes são comemorados no dia sagrado de Yom Kippur. Para nossa reflexão, reserve algum tempo para refletir sobre esses presentes do Yom Kippur dado pelo nosso Adon, pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Adon Yeshua, e agradeça a Ele por eles. E assim, como eles afetam a sua
interação diária com Deus. Que passos vocês podem dar para descansar mais plenamente nesses dons? Que você possa ser abençoado neste dia. Busque estar preparado para receber esses dons. Se deleite na presença do Senhor. Que em nome de Yeshua seja abençoado.